Muito bem, estamos aqui para mais uma live. Nós estamos gravando todo dia uma live, uma palavra, uma reflexão para as nossas vidas. E é muito bom parar um pouquinho para falar do amor de Deus e ser abençoado, porque quando eu falo a palavra do Senhor e ministro a palavra do Senhor, automaticamente eu sou abençoado. Automaticamente eu recebo a bênção. E ontem, por algum motivo, a live que eu gravei ontem, ela ficou falhando. O som estava bom, estava audível, dava para ouvir perfeitamente. Mas a imagem, em alguns pontos, não na sua totalidade, ficou um pouco trêmula. Em alguns pontos na mensagem, ela ficou falhando. E eu, ao assistir o vídeo, eu percebi que tinha muitos pontos falhando. Então, eu deletei. Então, a live de ontem não tem. Eu apenas coloquei no Facebook que eu havia ministrado a live. Inclusive, uma irmã começou a assistir, comentou alguma coisa. Eu não me recordo o nome da irmã, mas eu deletei e disse que hoje, se o Senhor permitisse, nós falaríamos a mesma mensagem que nós falamos ontem. Assim aconteceu, Deus permitiu, estamos aqui já no novo dia, dia 18, estamos aí no primeiro minuto, e nós vamos então reprisar, vamos falar então o que nós falamos ontem. Então vamos lá. A pergunta é, nesta reflexão, você já desistiu de algo na sua vida? Você já desistiu de um projeto, de um sonho, de um objetivo? Você já desistiu na caminhada ou parou no meio do caminho por uma desistência? Faltou a motivação, faltou o ânimo, faltou a coragem? Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. O fato de não desistir, de continuar fazendo e caminhando focado num projeto. E a minha Bíblia se encontra aberta nesta noite no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. E aqui no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, a palavra do Senhor nos conta uma história de 4 homens. 4 homens, a palavra do Senhor nos conta que teve uma determinação e não desistiu de algo que tanto queria. A Bíblia nos conta que o Senhor Jesus havia saído de Cafarnaum e estava numa casa. E quando Jesus chegou nesta casa, descobriram que ele estava ali. Jesus era assim, não tinha folga. Onde Jesus chegava, as pessoas queriam estar ouvindo, as pessoas queriam as pessoas queriam uma cura, uma libertação, ou até mesmo queriam ouvir um ensinamento. Então Jesus estava nessa casa e começou a chegar a multidão, de tal forma que a sala da casa ficou entupida. Eram muitas pessoas estavam ali querendo ouvir e ouvindo Jesus. E não tinha como entrar pela porta, não tinha como passar pela janela, a casa estava entupida, como diz aí no linguajar, até o talo. E a Bíblia diz aqui que alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E quando o paralítico chegou ali, viram que não tinha como entrar com o paralítico. Esses 4 homens, então, tomam uma decisão. Eles olham para a porta, não tem como ir pela porta. Eles olham pela janela, não tem como ir pela janela. Então eles tomam a decisão de não desistir. Eles tomaram essa decisão, nós não vamos desistir. Nós chegamos até aqui e nós vamos então entrar com o paralítico de uma forma ou de outra. Segundo o dicionário Aurélio, desistir é não prosseguir em um intento, é abrir mão voluntariamente de algo
é abster-se, é abdicar, é renunciar. Isso é desistência, isso é desistir. E eles tomaram uma decisão: nós não vamos desistir, nós vamos continuar firmes. Então, eles olham para o telhado. Era a única forma. Não tem como entrar pela porta, não tem como entrar pela janela, vamos entrar pelo telhado. É bem verdade que os telhados daquela época não são como os de hoje. Por exemplo, se chegasse numa casa que tivesse laje, como muitas casas hoje têm, já era. Como é que entrar pela laje? Ia ser muito complicado. A não ser que o Senhor realizasse um milagre. Isso aí ele pode abrir lá, não tem nenhum problema. Mas humanamente falando, não teria como descer pela laje. Quando uma casa não tem laje, geralmente tem aquela telha grossa, com aquele caibro quadrado bem forte, aquele parafuso grande, que também seria uma dificuldade muito enorme. Naquele tempo, os telhados eles eram planos. Os telhados eles eram planos. Geralmente as casas tinham uma escada já na parte externa para facilitar esse eirado. E eles tinham como se fosse já um quadrado já formado, e tinha ladrilhos, e assim eram os telhados das casas daquela época. Então eles pensaram: vamos pegar uma corda, vamos amarrar no leito do nosso amigo e vamos subir por essa escada, vamos tirar aquele quadrado que é o telhado, o eirado, e vamos descer no ponto em que Jesus está. Nós vamos descer na mesma posição em que Jesus está. E ele então irá curar o nosso amigo. Ou seja, eles não desistiram. Eles tiveram uma preocupação de fazer aquele grande propósito e de colocar aquele paralítico próximo de Jesus. Eles não desistiram. E assim eles fizeram. A Bíblia diz que desceram o paralítico lá no ponto em que eles estavam, aqui no versículo 4, e não podendo aproximar-se dele por... Aqui, versículo 4. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito. A pergunta é: se eles desistissem, se eles fossem embora, não, vamos fazer o seguinte, tem muita gente na casa, a multidão está se aglomerando, e vamos fazer o seguinte, vamos vir amanhã. Amanhã Jesus deve passar por aí. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a multidão sair da casa, vamos ficar aqui de prontidão. Quando Jesus passar, ele vai curar o nosso amigo. Não, eles estavam determinados: nós não vamos sair daqui. Não tem como entrar pela porta. E se nós entrar pelo telhado? Mas não tem corda, vamos conseguir uma corda. Mas se ele cair em cima da multidão? Não, vamos ter esse cuidado. Vamos amarrar bem amarrado. Somos em 4. 2 pegam ali, 2 pegam aqui, e vamos ter o maior cuidado. Eles vão nos ajudar. A multidão vai abrir um pouquinho ali e tudo vai dar certo. Assim aconteceu e tudo deu certo. Ontem, quando eu estava preparando esta ministração, esta reflexão, eu lembrei que aconteceu algo muito importante nas Olimpíadas de 1984. Nós estamos na Copa do Mundo, né? As pessoas estão
naquela euforia toda. Hoje mesmo foi o jogo do Brasil, aquela coisa toda, aí pinta a rua, aí tosse, levanta a bandeira, e enfeita carro, enfeita a casa, enfim. A projeção da Copa do Mundo é muito maior, mas as Olimpíadas também têm a sua validade, também tem os seus atletas. E existia uma mulher nos Jogos Olímpicos de 84, que a história dela cabe muito bem no que nós estamos falando aqui essa noite. E eu puxei a história dela no Google. E olha só o que diz aqui. Eu vou ler para você. Você deve lembrar, você vai lembrar dessa mulher. O nome dela é Gabriela Anderson. Eu acho que é Anderson o sobrenome dela. A mulher que fez história nos Jogos Olímpicos de 84. Eu vou ler rapidinho para você. A maratona feminina fez história nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, de 1984, pois foi a primeira vez que foi celebrada. Mas alguém mais deixou uma forte impressão na história do atletismo, Gabriela Anderson. Esta mulher mudou a história do atletismo. Na pista mostrou um sobressalente esforço que não desvaneceu até cruzar a linha de chegada, com o público todo empurrando e torcendo por ela. A campeã daquele ano, ninguém lembra. O que aconteceu aqui? Foi a primeira vez que ela participou dessas Olimpíadas e foi a primeira vez que as mulheres participaram também dessa competitividade. E na cidade de Los Angeles, a umidade era muito alta, a temperatura rondava os 30 graus. Milhares de pessoas estavam atentas no estádio para presenciar a primeira maratona feminina dos Jogos. Tá vendo aí? A primeira maratona feminina dos Jogos. Nesta ocasião tão especial, participavam 50 mulheres e uma delas teria a maior atenção dos Jogos Olímpicos. Participavam então 50 mulheres e uma delas iria chamar a atenção. Não esperava receber o ouro, o seu objetivo era o de chegar à meta, ou seja, o seu objetivo era não desistir. Ela tinha que continuar de uma forma ou de outra. Gabriela entrou no estádio na posição 37. Cansada e tomada pelas dores e cãibras, mal conseguia se manter em pé. O público todo ficou de pé ao notar o esforço titânico e muitos foram as lágrimas, enquanto juntos formavam uma corrente para empurrar a atleta que já tinha paralisado a metade do seu corpo. Olha só, já tinha paralisado a metade do seu corpo, com cãibras, 30 graus, mas o povo, a arquibancada, aquela arena, estava empurrando Gabriela para que ela não desistisse e para que ela continuasse na sua caminhada. Imediatamente, os organizadores quiseram prestar assistência médica, mas ela recusou, sabendo que se aceitasse seria desqualificada. Foram os minutos mais comoventes da história da maratona. Enquanto os paramédicos seguiam pela margem da pista, Gabriela tinha um objetivo. Nem as dores, nem o cansaço fariam desistir. Cruzar a linha de chegada era o seu sonho, e o que se tornou realidade. Uma vez chegou ao final, desabafou. O juiz estava esperando para carregá-la. A imagem e os sentimentos que desperta são indescritíveis. Foi assim que o nome de Gabriela Anderson entrou para a história e se converteu em sinônimo de determinação e perseverança. Tá vendo aí? Procura aí no YouTube, no Google, que você vai ver Gabriela cambaleando, mas ela chegando até o final. Imagina a arena toda de pé, aplaudindo, e ela ali na sua missão, no seu foco, no seu objetivo, ela não desistiu. Então, assim como os 4 homens não desistiram do paralítico que abriu o telhado e desceu com ele ali, Jesus o curou, assim como essa Gabriela, num esporte, no atletismo, num evento esportivo, ela mostrou que não desistir vale a pena. Nós temos que aprender essa noite, nós não podemos desistir. Por isso, não desista do seu casamento, não desista dos teus sonhos, não desista do seu filho, que por mais trabalho que ele te dê, não desista do seu filho, não desista da sua filha, que muitos falam que ela está perdida.
Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista de procurar um emprego, o emprego vai chegar. Não desista de orar, de buscar a Deus, de clamar ao Senhor, de ter uma vida na presença do Senhor, nosso Deus. Não desista. Continue firme nesta sua caminhada. Não desista. Olha para o autor e consumador da sua fé e prossiga para o alvo. Prossiga em frente. Não desista e a vitória vai chegar na sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado. Se você não desistir, e a bênção vai chegar. Não desista. Não desista. Continue firme. E você vai ver a bênção chegando. Esta semana está apenas começando. Dia 18 de junho, 00:16. Estamos nos primeiros minutos do novo dia. E eu te digo, não desista. Continue focado. O diabo pode colocar mensagens na sua mente para que você possa desistir, abandonar, chutar o balde. Não faça isso. Continue firme e a vitória vai chegar no nome de Jesus. Esta é a reflexão dessa noite. Forte abraço, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos que entraram aqui, a Andresa Figueiredo, a minha esposa Elidiane que está assistindo, a Elianete Porto, que sempre assiste, que sempre está firme aí, Carlos Lacerda, Júnior Ramos, que é o meu sobrinho, o Patrício Guzman, que Deus abençoe, Aquiles Santos, que Deus abençoe também, a Érica Martins e muitos outros, porque os nomes vão passando aqui, né? E eu não consigo pegar o nome de todo mundo. Mas que Deus abençoe vocês que estão focados aqui ao vivo e você que vai assistir esta mensagem gravada. Não sei se na tela do tablet, não sei se na tela do smartphone, não sei se no computador, onde quer que você for assistir, aprenda e entenda que você não pode desistir e que a vitória é sua e que o nome do Senhor seja glorificado. Um forte abraço, até amanhã, se o Senhor Deus assim permitir. Fique com Deus, boa noite. Amém.